Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula com o professor Beraldo. Se você quer entender tudo que tem aí na biologia, vem comigo que nós vamos arrebentar nessa aula. Então bora pra aula, pessoal. E hoje a nossa aula é sobre o grupo dos mamíferos vertebrados, certo? Nós estamos estudando o grupo dos vertebrados, mais especificamente a aula sobre mamíferos. Isso mesmo, galerinha. Vamos estudar os mamíferos, o grupo do qual você pertence. Todas as suas características gerais, específicas, fisiológicas, é aqui que a gente vai estudar. Então, bora pro slide para a gente aprofundar nesse grupo aí. Vamos lá, galera. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, eles são aí os grupos mais conhecidos, já que eles têm uma grande proximidade, certo, dos humanos. Por isso a gente acaba conhecendo mais os mamíferos. É por relação, assim, de proximidade de grupo, tá? Mas os mamíferos, eles têm algumas características que são únicas para o grupo. Como, por exemplo, é o único grupo de animais vertebrados, né, de animais no geral, que possui corpo revestido por pelos, tá? E dentro também desse corpo a gente tem uma camada de gordura e a presença de cuidado parental. Por que os mamíferos, ou qual que é a função dos pelos e da gordura dos mamíferos? Esse grupo, assim como o grupo das aves, também é um grupo endotérmico, ou seja, que consegue manter a temperatura do corpo constante, mesmo com as variações do ambiente. E a presença da gordura e dos pelos serve como um isolante térmico para a economia de energia, para manutenção da temperatura constante. Tudo bem? No caso dos mamíferos, o que a gente tem de adaptação diferente no grupo? Primeiro, o grupo dos mamíferos ele tem uma dentição muito variada, sempre adaptada à forma de alimentação ou o tipo de alimentação a qual o grupo pertence. Tá? É o único grupo com uma presença de glândulas avantajadas, como é o caso aí das glândulas sudoríparas, que ajuda no controle da temperatura, nas glândulas salivares, que ajuda na umidificação do alimento antes da deglutição, nas glândulas sebáceas, que ajuda a manter a pele sempre com grande elasticidade, as glândulas lacrimais, que auxiliam aí na lubrificação dos olhos, e nas glândulas mamárias, que facilitam a alimentação dos filhotes, tá? Existe um sistema digestório completo, reprodução é sexuada, seres dioicos, nem sempre existe dimorfismo sexual, certo? A não ser a observação dos órgãos sexuais, nem todas as espécies de mamíferos dá para a gente observar a diferença de um macho e da fêmea, assim, de características muito marcantes, como no grupo das aves, que tem cores diferentes e tudo mais, tá? A reprodução gera um desenvolvimento que pode ser diferenciado, como o grupo dos placentários, o grupo onde o desenvolvimento é dentro de um marsúpio, e o grupo de mamíferos que botam ovos, que é um grupo bem reduzido que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Sistema excretor metanéfrico, com rins metanéfricos, e excreção de ureia, que é uma excreta nitrogenada que não é nem muito tóxica, nem pouco tóxica, e nem é muito solúvel, nem pouco solúvel. Ela fica ali no meio do caminho. É muito boa para indivíduos que vivem em ambientes terrestres, porém dificulta um pouco a vida daqueles que botam ovos, tá? E nós temos a classificação dos mamíferos, que é em monotremados ou prototérios, que são aqueles indivíduos que são os mamíferos que botam ovos, marsupiais ou metatérios, que são os mamíferos que possuem desenvolvimento dentro do marsúpio, e por último, os placentários ou então eutérios, que são aqueles mamíferos que possuem a placenta para o desenvolvimento do embrião, tá? Falando um pouquinho sobre as características adaptativas, então a gente tem aí essa foto do leão para mostrar a dentição diferenciada. Você vê ali caninos, dentes carniceiros, incisivos, todos adaptados para rasgar, perfurar, rasgar e cortar o alimento ali que seria a carne, já que esse grande felino aí é estritamente carnívoro, tá? Aqui nós temos a foto de um urso polar que mostra a existência dos pelos, importantíssimo para ajudar no isolamento térmico e manutenção da temperatura corporal constante. Aqui essa baleia, que é um mamífero aquático, mostra a importância do isolamento do corpo pela camada de gordura. Tá? Esse indivíduo ele vive na água, então ele está constantemente perdendo calor para o ambiente. Por isso, a necessidade da presença da gordura no seu corpo. Tá, pessoal, agora vamos conhecer os mamíferos especificamente cada grupo, tá? O primeiro grupo aí é o grupo dos monotremados, os mamíferos que botam ovos, tá? Representados pelo ornitorrinco
e pela ecdna. Nesse caso, essas duas espécies aí de mamíferos são indivíduos que não possuem placenta. A placenta é completamente vestigial, não presente aí no grupo dos monotrematos. Diferente do grupo dos mamíferos marsupiais, aonde o indivíduo se desenvolve inicialmente dentro da placenta, tá uma placenta menor do que a placenta de um placentário, é claro, e no início do desenvolvimento, o filhote sai pela abertura vaginal, sobe, aí no caso, exemplificando pelos cangurus, tá? Sobe pelo pelo da mãe, bem pequenininho, ele vai ter ali em torno de 3 centímetros, 2,5 centímetros de tamanho, entra no marsúpio, se fixa ali a uma glândula mamária, tá? Ele vai se fixar a um mamilo da mãe, que vai funcionar como se fosse o cordão umbilical, tá? E ali ele fica recebendo diferentes qualidades de leite, tá? À medida que ele vai se desenvolvendo, até que ele tem um tamanho consideravelmente grande para sair do marsúpio e se tornar independente do lado de fora. Ele vai ficar um tempo ali com a mãe, já que apresenta-se no grupo dos mamíferos o cuidado parental, e depois vai se tornar independente. E por último, o grupo dos mamíferos placentários, aonde a placenta ela vai desenvolver, vai assim permitir o desenvolvimento do embrião, tá? Ele vai estar ali dentro da placenta, envolvido por líquido placentário, e vai receber todos os nutrientes via um cordão umbilical, tá? Que tem uma circulação própria para o embrião, recebe gases, recebe nutrientes, transporta para fora as excretas e permite o desenvolvimento aí do grupo dos mamíferos placentários, que é o grupo mais comum, com maior diversidade e tudo mais. Bom, espero que vocês tenham entendido aí toda essa classificação do grupo dos mamíferos, pessoal. Todas as suas características aí mais diferentes, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido entender. E chegamos, galera, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se ficar com alguma dúvida, não pira não, cara. Volta aí no vídeo, dá um pause onde você precisa, olha a imagem, dá o play de novo, assiste um pedacinho do vídeo, faz as suas anotações e ó, arrebenta na aula, meu querido. Um abraço do professor Beraldo e até a próxima aula.